Veja que a história ela vai se repetir, a grande apostasia. Isso aconteceu exatamente no antigo Israel, aconteceu na Idade Média e vai se intensificar agora nos últimos dias. Presta bastante atenção no que este pregador adventista ele falou. Olha só. Viu que é apostasia aqui, ó? Eu não saio da igreja, eu simplesmente pego aquilo que eu tenho e começo agora a infiltrar na mentalidade dos irmãos, para que possa dar crédito àquilo. E quando eu começo agora a perceber que eu tenho um grupo do meu lado, eu tenho as pessoas do meu lado, agora eu começo a disseminar agora cada vez mais a discórdia e a contenda dentro da igreja. Ah, irmãos, quando João olhou para essa cena, fez lembrar justamente o que vai acontecer nos últimos tempos. A Bíblia diz que Cristo não virá sem que antes não venha duas coisas: não se revele o filho da perdição e não aconteça a grande apostasia. Mas para que ocorra a apostasia, tem que ocorrer pessoas, aparecer pessoas, infelizmente, né, que saiam contaminando os irmãos com pensamentos errôneos, com outro tipo de idolatria. Tudo bem? Agora, nós já vimos isso aí tudinho, entendemos lá no passado, entendemos porque que João ficou espantado com a cena. A pergunta agora é: quais são os nossos ídolos? Quem são os nossos ídolos? Será que é somente isso que eu estou falando aqui, da questão de levantar a doutrina e sair espalhando para os irmãos? Será que é só isso? Não, irmão. Eu vou mostrar para os irmãos aqui que muitas das vezes existe a possibilidade de termos outros deuses sem nem termos noção do que estamos fazendo. Tem um livro chamado Deuses Falsos, de Martin Keller, ou Tim Keller, como chamam, e eu peguei alguns textos da página 13 e página 15 para colocar aqui para nós, tá bom? Diz bem assim, olha só. Na página 13, ele diz o seguinte, olha: o coração humano toma coisas boas como uma carreira de sucesso, como a carreira de sucesso, amor, bens materiais e até a família, e faz dela seus bens últimos. Nosso coração as diviniza. Olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Como se fosse o centro de nossa vida, porque achamos que podemos ter significado e proteção, segurança e santificação se alcançarmos. Tem pessoas que depositam toda a sua confiança e seu credo em sucesso, na carreira, na vida profissional e tudo mais. E tira Deus do centro, tira Deus como o autor principal da vida e começa a dar crédito a isso. Se eu estou fazendo isso, eu estou levantando altos e colocando ídolos onde Deus era para ser exaltado. Mas ele fala mais ainda, olha só. Achamos que ídolos são coisas ruins, mas isso nunca é verdade. Quanto maior o bem, maior é a tendência de esperarmos que ele satisfaça nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida. Eu até sempre eu faço esse sermão, pergunto o seguinte: qual é a primeira coisa que você faz quando acorda, depois de abrir os olhos, né? Obviamente. Né? Vai olhar o celular e fazer meditação. O que é então um ídolo, né? É qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Ídolo é qualquer coisa que seja mais importante do que Deus para você. Lembra que a segunda oração que teve primeiro Deus? Se Deus não for o primeiro em nossa vida, irmãos, é inútil nosso cristianismo. Não vale a pena. Deus tem que ser o centro das nossas atenções. Deus tem que ser o centro da nossa adoração. Deus tem que ser o centro da minha observação. Porque se não for, é inútil meu cristianismo. Vamos lá, tem mais ainda. Olha só. Há alguma esperança? Sim. Se começarmos a fazer o que mesmo? A perceber que ídolos não podem simplesmente ser removidos. Precisam ser substituídos. Se você apenas tentar estripá-los, eles crescerão novamente. Mas podem ser suplantados. Pelo quê? Pelo próprio Deus. O que precisamos é de um encontro vivo com Deus. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio de quem, irmãos? De quem? Do governo
civil. Isso aqui me chamou a atenção. A apostasia levou o povo a procurar quem mesmo? O amparo de quem? De um governo. Para que desse sustentabilidade àquilo que estavam assegurando. Olha o que diz ainda aí, ó. E isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado. Esse tipo de apostasia prepara o caminho para o que mesmo, irmãos? Para o papado. Vamos ver outro texto ainda? Vamos lá. No futuro, assim como sucedeu no passado, veremos toda espécie de desenvolvimento de caráter. Testemunharemos o que mesmo, irmãos? A apostasia de homens, nos quais tínhamos confiança, que supunhamos ser tão firmes aos princípios como aço. Nos últimos tempos, homens se levantarão, deturpando a verdade de Deus. Pessoas que nós confiamos tanto, pregando uma outra mensagem, o que não é a nossa. Eu consegui ver nisso aí uma apostasia individual. A pessoa começa a pregar isso aí, tá bom? Mas ela fala de outra apostasia. Vamos adiantar aí um texto mais, pode ir. A obra da apostasia começa em algumas secretas religiões do coração contra as reivindicações da lei de Deus. Então nós percebemos que a apostasia está justamente ligada ao que mesmo? A lei de Deus, que é justamente onde o papado vai atacar a lei de Deus. Mas para ele atacar aqui, ele precisa que as pessoas, o indivíduo, se manifeste. Lembra da apostasia individual? Ela começa a manifestar. E deixa eu falar mais para vocês. Eu conheço ex-adventistas, tá? Que nas redes sociais, por sinal, que ataca literalmente a lei de Deus. O foco dele não é outra coisa, é a lei de Deus. Ela está dizendo que a apostasia, esses homens se levantarão contra a lei de Deus, invocando assim o papado, para justamente chegar naquela ideia do governo mundial, lembra? Pronto, ok? Vamos para frente ainda, vai lá, olha o que diz ainda aí, ó. No último texto aí de baixo aí, ó. Leis impondo a observância do domingo como sábado, ocasionarão, em que mesmo, irmãos? Uma apostasia nacional. Vocês perceberam que existe uma apostasia individual, mas essas leis que serão agora universais, levam a apostasia agora mais ampla, uma apostasia nacional, e ela fala apostasia de nações, ou da nação, melhor dizendo, nação norte-americana, que ela menciona o nome, norte-americana, em outros textos. Ela fala que quando isso acontecer agora, ó, a América, ela vai se apostatar como nação, completamente, dando força justamente à besta que foi golpeada de morte, e agora aquela besta do capítulo 13, verso 11, agora ela vem para dar força, dar suporte à outra que foi golpeada. Qual é o foco dela mesmo? A lei de Deus. Inclusive o sábado. Não é a lei de Deus na sua totalidade, mas o sábado. O símbolo do conflito do homem contra Deus, né? Vamos lá. Olha só ainda aí, ó, essa parte é interessante, esse texto. Só ali, quando diz bem assim, olha. Então a América, eu nem leio o resto, só ali mesmo. Então a América protestante terá formado uma imagem do papado e haverá o que mesmo? Uma apostasia nacional que só terminará em que mesmo, irmãos? Em ruína nacional. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia aí em Jeremias. Diz bem assim. Portanto, assim diz o Senhor, trarei mal sobre eles, do qual não poderão escapar. Embora clamem a mim, eu não os ouvirei. Irão às cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses a quem queimaram. Interessante que se você continuar lendo o texto aqui, essas pessoas elas buscam justamente aqueles deuses, seus ídolos, que eles tinham feito toda a sua adoração, né? Mas Deus não poupará. Deus não deixará impune. Porque o tempo todo Deus orienta o seu povo. O tempo todo Deus tem zelado pelo seu povo, mas o seu povo se rebela contra Deus, substituindo o verdadeiro Deus por deuses falsos. Depois, se vocês quiserem conferir, leiam 44, versos 2 a 6. O que é que diz lá?
Eu queria finalizar com o último slide aí. A apostasia predominante hoje é similar à que predominou em Israel nos dias do profeta. Escute bem isso aqui, irmãos. A apostasia predominante hoje, ela falando naquela época, mas podemos estender isso aí um pouquinho mais, ela é semelhante ao que ocorreu em Israel. Que tipo de apostasia ocorreu em Israel? Nós falamos aqui. Adoração a ídolos. Ela fala que a apostasia que está para vir é semelhante ao que ocorreu em Israel. Ela diz mais ainda, né? Na exaltação do humano sobre o divino, no louvor aos líderes populares, isso aqui me chamou a atenção. A exaltação do humano sobre o divino. Isso faz lembrar alguma coisa aí nas eras, na Idade Moderna, para cá? Quando Deus deixa de ser o centro e o homem passa agora a questão do humanismo, né? O iluminismo, o racionalismo ali. O homem está acima de Deus, mas ela diz mais ainda, olha só. E louvou aos líderes populares. Quem são os líderes populares aqui, irmãos? É qualquer pessoa, qualquer indivíduo que ele é conhecido populacionalmente no mundo. Seja político, seja um líder religioso, qualquer coisa. Ela continua ainda dizendo, olha só. No culto a Mamon e na exaltação dos ensinos da ciência sobre as verdades da revelação, multidões hoje estão seguindo quem? A Baal. Dúvida e incredulidade estão exercendo sua má influência sobre a mente e o coração. E muitos estão substituindo pelas teorias dos homens a palavra de Deus. Meus irmãos, quando eu li esse texto aqui, eu fiquei pensando um monte de coisa na minha cabeça. Eu creio que muita gente aqui fez faculdade, outros estão fazendo faculdade, outros irão fazer, entrar em algum curso aí. Mas o que você mais vê em faculdade são teorias humanas, ciências humanas, tentando substituir Deus, tentando tirar Deus do foco. Só que não é só isso. Além disso aí também, nós mesmos, muitas das vezes, substituímos Deus pelos nossos prazeres, nossas coisas da vida, nosso cotidiano. Trocamos Deus por isso. E apostasia, irmãos, é tudo isso que eu levo e me afasta de Deus. Eu não preciso sair da igreja. Simplesmente, eu substituo Deus por essas coisas. E começo a dar todo o crédito, toda a confiança. E além do mais, eu começo a passar para as outras pessoas que isso é correto. Isso é o pior tipo de apostasia que existe. Quando o camarada é honesto mesmo, diz assim, olha, aqui não dá mais para mim, eu prefiro sair e cair fora. Ele está sendo muito mais honesto do que aqueles que estão dentro, perturbando os irmãos, enganando os irmãos. Infelizmente, isso vai acontecer com mais força, com mais vigor. É justamente esses e outros mais que vão buscar refúgio de líderes políticos, de líderes civis por aí, para sustentar suas ideias. E é justamente isso aí que vai levar e vai levantar o papado para perseguir o povo de Deus. Que Deus possa nos dar sabedoria, irmãos. Que nós possamos ter cuidado com aquilo que o irmão está falando para nós. Que Deus ele te abençoe e não esquece de se inscrever aqui no canal e também curtir o vídeo para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas, tá bom? Comenta aí, compartilha e que Deus te abençoe.